A crónica, a coluna, ou seja lá o que isto é. E para a crónica, coluna, ou seja lá o que isto é, intitulei Portugal ao espelho. Encarar a história de Portugal é como entrar num velho palácio de família. Há brilho nos candelabros e orgulho nas tapeçarias e nos móveis. As paredes ostentam retratos dourados, reis com espada em punho, caravelas cortando oceanos, um império que se estende pelos 4 cantos do mapa. Foi-nos dito, geração após geração, que éramos pequenos mas valentes, pobres mas ousados, que demos novos mundos ao mundo. Mas basta caminhar mais fundo por este palácio, abrir portas raramente tocadas para escutar outros sons. Há passados pesados nos corredores da escravatura. Há os ecos do chicote, das vozes subjugadas em África, no Brasil ou na Ásia. Há o silêncio das mulheres que ficaram, das colónias esquecidas, das guerras que não se dizem. A história, quando olhada de frente, tem tanto de orgulho como de desconforto. Durante séculos, preferimos contar uma só versão, a épica. Escolhemos Camões em vez de escravizados sem nome. Falámos de expansão, não de ocupação. Lembrámos a gesta dos navegadores, mas não as culturas que foram destruídas ou silenciadas ao longo do caminho. E assim crescemos com uma história emoldurada, mas incompleta. Gloriosa por um lado, cega por outro. O século XX trouxe um outro espelho. Durante mais de 40 anos vivemos dobrados sobre o medo. A ditadura do Estado Novo não nos matou em massa, como outros regimes fizeram, mas adormeceu-nos com censura, com pobreza, com imigração forçada, com a ideia de que isto sempre foi assim. Portugal neste tempo foi país de silêncio, de lápis azul e ausências. E quando finalmente a madrugada de abril chegou, foi como abrir uma janela, um quarto onde o ar já radiava. O país saiu à rua, cantou, gritou. Foi a primeira vez em muito tempo que se voltou a olhar ao espelho sem vergonha. Mas o trabalho estava longe de ser feito. A descolonização foi abrupta e mal resolvida. Os ex-combatentes carregaram para sempre traumas que ninguém quis ouvir. Os então chamados retornados chegaram a um Portugal que não sabia recebê-los. E ainda hoje, muitos dos nossos manuais escolares falam da guerra colonial como uma nota de rodapé, quando para milhares foi o centro da vida. Encarar a história de Portugal é isso, não rejeitar os feitos, mas pôr-lhes contexto. É perceber que ser pioneiro nos mares não apaga o peso da escravidão. Quer ter resistido a Napoleão e ao fascismo não nos torna imunes a outros erros. Que a nossa identidade nacional não está apenas na epopeia, mas também está na dor e, sobretudo, na forma como lidamos com ela. Assumir a história não nos diminui, pelo contrário, torna-nos mais maduros, mais livres. Um povo que reconhece o seu passado, com todas as suas contradições, está mais preparado para o presente. Um país que ensina os seus jovens a pensar criticamente sobre a sua história, prepara cidadãos conscientes e não repetidores de slogans. Portugal tem esse potencial, tem cultura, tem memória e tem espírito crítico. Mas precisa de coragem para reescrever manuais, para ouvir outras vozes, para colocar estátuas e nomes de ruas em debate. Não por revanchismos, mas por justiça e clareza. A história não é estática nem dogma. É um espelho. E Portugal, se quiser crescer, precisa de se olhar por inteiro. Com rugas, com cicatrizes, com as glórias e com os seus fantasmas. Porque só assim se torna adulto. Só assim se torna verdadeiramente livre.